Fala minha galera, tudo beleza? Passando por aqui hoje com mais um IGTV. Hoje sobre o tema nome, um dos direitos da personalidade, em especial um direito que faz parte do pilar da integridade psíquica do sujeito. Pois bem, o nome, sinaliza o Roberto de Ruggiero, um autor estrangeiro, é a nossa etiqueta social. Eu particularmente gosto muito desse conceito do Roberto de Ruggiero, porque de fato quando você nasce você é etiquetado. Eu mesmo quando nasci, meus pais me etiquetaram como Luciano Lima Figueiredo. Este é o meu nome, é assim que eu sou socialmente reconhecido. E aqui já pinta uma primeira dúvida. Professor, quando os pais vão escolher o nome do seu respectivo filho, eles têm liberdade de escolha? Você mesmo narrava que os seus pais escolheram o seu nome como Luciano, é verdade. Eu iria me chamar Giovanni, minha mãe me contou certa feita essa história, mas um Giovanni morreu no interior de minha mãe, próxima à data do meu nascimento. Minha mãe logo achou que era um sinal, e aí conversando com meus irmãos, um dos meus irmãos, o Luiz, deu a sugestão do nome Luciano, e cá estou eu, Luciano. E aí eu lhe pergunto, então quer dizer que os pais têm liberdade na escolha do nome? Sim, os pais possuem liberdade na escolha do nome, mas obviamente que toda liberdade em direito é uma liberdade assistida. Por exemplo, a Lei de Registros Públicos, a nossa Lei 6.015/73, ela nos informa, lá no seu artigo de número 55, que o nome eleito, o nome escolhido, ele não pode expor o sujeito ao ridículo. Afinal de contas, o grande objetivo do nome é promover a personalidade. Não é possível, então, portanto, que se eleja um nome que venha a reduzir a personalidade do cidadão, tá? Nesse tipo de circunstância, o oficial do registro deve negar o registro e suscitar a dúvida ao juiz, quem deverá analisar a situação sempre com muito bom senso. Aqui tem algumas situações que são narradas por aí que bem ilustram a necessidade ou até mesmo a desnecessidade deste procedimento de dúvida, do oficial suscitar esta dúvida, tá? Um caso famoso, vocês encontram essa entrevista por aí no YouTube, foi o caso da Preta Gil. O Gilberto Gil, quando foi registrar a Preta Gil lá no Rio de Janeiro, chegou para fazer o registro, então foi perguntado qual é o nome de sua filha. Ele disse, o nome dela é Preta. E aí o cidadão falou do registro, Preta não pode. Aí Gilberto Gil retrucou, não pode por quê? E ele disse, porque Preta é um nome discriminatório. Gilberto Gil falou, ora, pode Clara, pode Branca e não pode Preta? E obviamente que ao Gilberto Gil assistia toda a razão. Tanto é assim que a Preta Gil está aí e é chamada de Preta Gil. Além disso, de vez em quando a gente vê algumas reportagens por aí de nomes de pessoas que expõem o ridículo, né? O Fantástico, vez por outra, faz algum tipo de reportagem desse tipo de série, né? Xerox, já se viu por aí, fotocópia como registro de nome. Obviamente são registros que não deveriam ter acontecido. O oficial deveria ter se negado ao registro e ter suscitado a dúvida. Afinal de contas, o nome deve promover a personalidade e não reduzir a personalidade do sujeito. Então, sim, respondendo a dúvida que eu levantei há pouco, a escolha do nome ela é livre, tá? Mas toda liberdade em direito, eu dizia, ela é uma liberdade assistida. Então, obviamente que há balizamentos para a escolha do nome. Outra pergunta que me fazem muito acerca da escolha do nome diz respeito ao nome em língua estrangeira. Em especial porque o artigo 13 da Constituição Federal nos diz que os documentos públicos no Brasil devem ser grafados em língua portuguesa. Afinal de contas, é possível no Brasil batizar alguém, conferir a alguém o nome estrangeiro? Perceba, o direito brasileiro ele não tem uma lista fechada, taxativa de nomes. Não há. A lista é aberta. Então, em tese, nós podemos sim agregar nomes no Brasil e há nomes que já foram, em certa medida, aportuguesados. O David, que virou Davi, o Walt Disney, que virou Walt Disney. As pessoas pensam que isso é brincadeira, mas isso é sério. A origem do nome Walt Disney vem de Walt Disney e assim por diante, tá? O próprio Washington. Então, sim, é viável, sim, é possível
Claro, desde que haja limites de razoabilidade nessa escolha, desde que não seja um nome que venha expor o sujeito ao ridículo, ok? Pois bem, o nome, me diz o artigo 16 do Código Civil, ele tem elementos, partículas que são essenciais. São duas, prenome e sobrenome. O meu prenome é Luciano. Tem pessoas que têm prenomes compostos, João Marcelo, Ricardo Maurício. O meu prenome é um prenome simples. Além do meu prenome, eu tenho sobrenome, como toda e qualquer pessoa tem. Eu tenho 2 sobrenomes, Lima, Figueiredo. Tem gente que tem mais sobrenomes, tem gente que tem menos sobrenomes, mas todos possuem prenome e sobrenome. É fato, são elementos essenciais relativos ao nome. Além dos elementos essenciais, excepcionalmente, é possível que se verifique um elemento acessório, acidental, secundário. Por que acessório? Por que acidental? Por que secundário? Pode ter, como pode não ter. É o agnome. O grande objetivo do agnome é evitar a homonímia. O que é a homonímia, professor? Nomes iguais. O direito não gosta de homônimos, porque os homônimos geram dificuldades de identificação, dificuldades de persecução penal. Você pode prender Chico achando que é Francisco. Mas perceba, o Brasil é um país de dimensões continentais. Não há como você proibir a homonímia em todo o território nacional. Não há como regular isso. Mas nós conseguimos proibir a homonímia, pelo menos dentro do território brasileiro, da mesma família. Então, se não dá para proibir em todo o território, vamos pelo menos proibir dentro da mesma família. Ou seja, se eu quiser dar ao meu filho o mesmo nome que eu tenho que colocar um agnome. Ele será Luciano Lima Figueiredo, filho, neto, júnior, bisneto. Esse é o agnome, nem sempre está presente, estará para evitar a homonímia dentro da mesma família. Regras especiais acerca do tema nome. Primeira regra, artigo 17. Não é possível a utilização do nome da pessoa que exponha desprezo público, ainda que não haja intenção difamatória. Trata-se aqui de uma responsabilidade civil objetiva. Não dependerá da culpa. Segunda regra importante, artigo 18. A utilização do nome para fins comerciais demandará autorização. E esta regra valerá ainda que seja o nome de uma pessoa pública. Se é para fim comercial, tem que ter autorização. Terceira regra importante, o pseudônimo, que é o apelido, artigo 19, utilizado para atividades lícitas, terá a mesma proteção do nome. Inclusive, a Lei de Registros Públicos, em seu artigo 18, diz que você pode acrescentá-lo ao seu nome. Vários exemplos: Maria das Graças Xuxa Meneghel, Acelino Popó de Freitas e assim por diante. Lembrando, tem que ser o pseudônimo, o apelido, a forma que o sujeito é socialmente reconhecido, utilizado para uma atividade lícita. Lícita, ok? Por fim, lhe pergunto, é possível a modificação do nome? É em situações excepcionais. O próprio Código Civil as traz. Casamento, você pode acrescentar o sobrenome do outro. Divórcio, você poderá retirar o sobrenome acrescentado do outro. A própria adoção, a Lei de Registros Públicos fala até 1 ano após a maioridade civil, está lá no artigo 56, proteção a testemunhas e assim por diante. Temos inclusive hipóteses jurisprudenciais, como a cirurgia de redesignação sexual, ou aqueles que nem mesmo se operaram, mas que se enxergam em outro gênero. O STJ e o STF vêm permitindo aí a alteração do seu nome no registro, sim. Beleza? Para aprofundamento em relação a este tema, bem como temas de direito da personalidade e temas da parte geral, lhes indico o meu volume 10, junto com Robertinho Figueiredo, das sinopses para concursos da editora Juispódio. Leitura rápida, concisa, palavras principais em negrito, muitos informativos e questões de prova.
Para cursos, estou lá no SES. Um beijo e até mais!